Para eu poder falar de resistência de solo, a gente vai ter que falar de tensão em solo. Por quê? É muito diferente a gente falar em tensão de solo do que tensão, por exemplo, em uma barra de ferro. A barra de ferro, ela é um material contínuo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma viga. Eu sei que eu vou aplicar um esforço nela aqui, e esse esforço vai ser transmitido, né, por toda a barra aí, né? Ah, mas a barra aqui vai concentrar a força aqui, né? Então vamos pegar uma coisa mais homogênea, né? Vamos supor que seja um bloco aqui maciço, então vou aplicar aqui essa força. Eu sei que esse esforço vai ser transmitido ao longo de todo esse cubo, vamos supor que seja de ferro aqui, ou é dessa barra de ferro. Todo o esforço vai ser transmitido aqui. Porém, né, quando a gente pega solo, e vamos lembrar lá da nossa aula de conceitos básicos, nós temos que o solo ele é um material particulado. E na hora que a gente aplicar um esforço nele, esse material particulado, esse meio poroso, trifásico, ele vai se comportar de uma forma extremamente particular. Nós falamos que o solo ele é um sistema trifásico, então esse diagrama representa muito bem. Nós temos as partículas sólidas, né, essas partículas maiores de coloração marrom, a água está ali disponível e o ar presente. E o que vai acontecer na hora que esse solo for submetido a um esforço? Isso pode ser o esforço, por exemplo, de uma fundação, de uma casa que vai ali ser assentada, ou pensem numa coisa mais simples, vocês pegando um torrão de solo úmido e apertando ele entre as mãos. O que acontece com um solo dessa natureza, pessoal? Quando eu aplicar essa tensão, qual que é a reação imediata que vai ter nesse solo? Alguém pode chutar, gente. Isso aqui não tem problema, não. Podem. O que vocês acham que vai acontecer? Pensem no exemplo mais simples. Vocês vão pegar um torrão de solo úmido e vão apertar ele. Alguém tem alguma ideia do que aconteceria? Ele vai desestruturar? Ele vai desestruturar? Pode ser que ele se desestruture. Se ele vai se desestruturar, né, isso depende também do teor de umidade que ele tenha. Mas o que acontece para o material desestruturar antes? Alguém tem uma ideia aí? Vai diminuir de volume, professor? Pode diminuir de volume, claro. Então, veja, a primeira coisa que a gente pode chegar à conclusão aí é que a resposta depende, né? Tem solo que se vocês vão pegar ele aí, vão apertar, vamos pegar um exemplo mais simples, que é o do torrão, vocês vão pegar, por exemplo, vamos pensar numa amostra maior. Na hora que vocês apertarem ele, ele pode se destruir, né? Ele vai se esfarelar, ele vai romper, né? Que seria o termo correto. Ele pode diminuir de volume, né? Ele pode adensar, seria essa palavra. Ele pode, isso fica muito visível quando a gente pega areia úmida, se vocês apertarem, ela vai expulsar a água. Então vejam que depende do material. Só para vocês entenderem quanto que isso é importante, tá? Então o que vai acontecer? Na hora que você... O que eu quero chamar a atenção? Na hora que você aplicar tensão, aplicar um peso, uma força nesse material, você vai aplicar uma força em todo esse sistema, seja na parte sólida, na parte aquosa ou no ar. Por que eu estou falando isso? Porque senão, muita gente acha que quem recebe toda a tensão é a partícula sólida, e não é. Todo esse sistema vai estar submetido. É claro que em algumas fases aqui, né, já que é um sistema trifásico, nós vamos poder desconsiderar alguns efeitos. Mas vejam só, no solo nós vamos ter as 3 fases sendo submetidas à tensão, e o estado do solo, ele vai fazer toda a diferença, como vocês estão vendo aqui, nesta situação. O comportamento do solo sob tensão, por exemplo, nesse estágio 1, que é o quê? O solo
como vocês estão vendo aqui, com uma grande quantidade de ar, né? Vocês estão vendo solo, água e ar aqui, diria assim, um solo insaturado ou um solo seco, vamos pegar aqui, vai ser um comportamento. Um solo com um teor de umidade mais elevado, vejam que aqui o estágio 2, quantidade de ar diminuiu, é um outro comportamento. E o solo saturado, quando todos os vazios estão preenchidos, é outro comportamento. O mesmo solo em condições diferentes. Onde que acontece a maioria das rupturas de talude e problemas geotécnicos relacionados à água? Acontece ou nesta condição aqui, ou nesta condição passando para cá, ou seja, em teor de umidade maior. Então, a gente já pode ver que a água, ela é um fator de desestabilização do solo, e nós vamos entender por que isso. Então, vejam só, quando a gente trabalha com o conceito de tensão em meios particulados, nós estamos trabalhando com o conceito de tensão tanto nas partículas sólidas, quanto na água, quanto no ar. E, geralmente, em obras civis, o que a gente trabalha? Que as partículas sólidas, quando você aplica uma tensão, ela é incompressível. Então, basicamente, quando você aplica tensão, a partícula sólida, ela não vai ter o seu volume alterado. A água também não. A água, quando é submetida a tensão, o que acontece com a água? A água é um fluido. Então, a água, quando você submete ela a uma tensão, ela vai o quê? Ela vai cisalhar. Então, por isso que a gente vai falar até em tensões cisalhantes depois. Então, as partículas sólidas e a água, elas não são compressíveis, ou seja, elas não têm redução de tamanho, ao passo que o ar, ele é extremamente compressível. Então, geralmente, por esse motivo do ar ser muito compressível, nós trabalhamos com o desprezo, né, da compressão de ar aqui. Desculpe, o desprezo do volume de ar, no caso. Olha só o que acontece, né? Quando a gente tem uma carga sendo aplicada ao solo, essa carga vai ser distribuída, né? Eu peguei um elemento aqui, que é esse elemento retangular do solo aqui. Ela vai ser distribuída, né, de uma forma homogênea aqui entre as partículas do solo. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó, distribuição das forças internas, das forças normais e cisalantes no meio saturado através do sistema. Quando a gente aplica uma força aqui, né, lembrando aqui, força normal e força cisalante em um plano. Quando a gente tem um plano aqui, no caso, horizontal, a força normal ao plano está aqui, né? E, no sentido da tangente, nós temos a força cisalhante. Então, temos força normal e força cisalhante, que nós chamamos pela letra grega tau. A força normal, geralmente, a gente usa sigma. Tá? Então, veja, nós temos aqui a distribuição de forças, né? E vocês estão vendo aqui um esquema em que eu tenho um solo insaturado, ou seja, um solo que tem água presente, um pouco de água, e grandes quantidades de vazios, né, com ar aqui dentro. Na hora que a gente aplicar a tensão, quem que vai ser responsável por resistir a essa tensão aplicada? Vai ser basicamente o quê? As partículas sólidas. Porque a água, como ela é um fluido, na hora que você aplica tensão sobre ela, o que ela faz? Ela vai se deformar. Então, quem é responsável por resistir à tensão são as partículas sólidas do solo. Porém, como é um material particulado, essa tensão, ela é feita o quê? Ela é transmitida ponto a ponto aqui, ó, nos contatos entre as partículas de sólido. Então, é aqui que é feita, né, justamente, nesses contatos aqui, a transmissão da força para o solo. O que eu fiz aqui, pessoal, para vocês entenderem aqui? Passei uma régua, né, como se fosse um plano aqui, e vocês estão vendo aqui nesta figura, esta reta aqui vista de cima, uma força superficial. Então, veja aqui, ó, a força normal aplicada a cada partícula de solo,
Aqui tem um esforço consolidado, né? Vocês têm que a partícula, a força normal aplicada e suas respectivas tensões cisalhantes, estão vendo? Então, é isso que acontece no solo. O esqueleto do solo, ele é responsável por responder, né, a essa tensão normal aplicada. E essa tensão, ela é distribuída nos contatos entre as partículas do solo. Bom, então, usando da mesma figura, vejo que aqui eu já até mudei o nome, né, da tensão normal para sigma, e aqui ainda trabalho com a mesma figura, nós vamos ter o quê? Tensão normal. Então, imaginem que este é um elemento de solo, no caso o solo é saturado, e eu vou aplicar uma tensão normal. Essa tensão normal pode ser chamada também de carregamento, tá? Carregamento normal e por aí vai. O que é a tensão normal? Ela atua, tensão total atuante, normalmente a um plano passado pelo solo. Então, voltando aqui, ó, esta seta aqui é a nossa tensão normal. Está sendo aplicada, nesse caso, a uma partícula de solo. E, normalmente, ela atua em quem? Como o ar ele é muito compressível, a gente considera que a tensão normal ela atua nas partículas sólidas e na água. Como a água ela é um fluido, o que acontece quando ela é submetida à tensão? Ela se deforma. Geralmente, quando você aplica tensão na água, ela vai entrar em movimento. Então, quando você pega um solo encharcado e aperta ele, você vai ver que a água vai sair para sua mão. É justamente a água sofrendo deformação. Vocês podem fazer um teste com isso em casa, com areia. Umedeçam a areia, peguem a areia e apertem ela na mão. A água vai sair por entre os dedos de vocês. A água está se deformando pela sua característica de ser um fluido. E aí nós temos, junto com a tensão normal, um fator importantíssimo que é a poropressão. A poropressão é a parcela da tensão que é transmitida para a água intersticial. Ou seja, apliquei a tensão aqui, né, que é o sigma, uma parte vai para o arcabouço do solo, né, que a gente chama arcabouço, ou para as partículas sólidas, e uma parte vai para a água. Essa parcela da tensão que é transmitida para a água aqui, nós chamamos de poropressão, e aí nós utilizamos a letrinha U minúsculo para designar poropressão. E temos também a tensão efetiva. Bom, o carregamento total é sigma, uma parte desse carregamento vai para a água, que é a poropressão, e, claro, como o solo vai receber uma parte deste carregamento, nós vamos chamar de tensão efetiva. Então, basicamente, o que nós temos? A parte da tensão que vai para a água, nós chamamos de poropressão. E a parte da tensão que vai para as partículas do solo, nós chamamos de tensão efetiva. E nós usamos esse sigma com um apóstrofo para designar isso. E, lá em 1925, Tesac definiu que a tensão total no solo ela é igual à tensão efetiva mais a poropressão. Esse é o princípio das tensões efetivas. Basicamente, o que ele está falando aqui? Que a carga aplicada no solo, ela vai ser distribuída entre as partículas sólidas do solo e a poropressão. Então, é isso que acontece na maioria das vezes aqui. Né? Na maioria das vezes, não, na maioria dos solos, desculpem, né, o princípio das tensões efetivas de Tesac. O que vocês têm que ter em resumo aqui é, uma parte da tensão vai para o solo e a outra parte vai para a água. Essa aqui, pessoal, ela é tida como o princípio das tensões efetivas dos solos para, né, considerando uma mecânica dos solos básica. Vocês estão vendo aqui que eu não entrei com a parcela ar aqui. Então, não entrei com ar na conta. Na mecânica dos solos avançada, o pessoal já entra aqui com a parcela ar, e aí a parcela ar vai depender do grau de saturação do solo. Então, se o solo está mais saturado, menos saturado, ou melhor, se ele tem um maior teor de umidade ou menor teor de umidade, vai dar uma diferença muito grande na tensão. Porém, né,
né? Isso é, como eu digo para vocês, é a mecânica dos solos avançada, que no caso da nossa disciplina ela não é importante, né? Já no caso lá das barragens de rejeito, já é uma mecânica dos solos que faz mais sentido, que é mais pertinente de se analisar. No entanto, pessoal, uma coisa que dá muita confusão, né? Vejo que o princípio das tensões efetivas ele é justamente a dissociação entre uma tensão no solo e sua divisão, tanto nas partículas sólidas quanto a água. A gente tem que fazer uma consideração. E eu vou mostrar para vocês, eu presto muita atenção, peço que vocês prestem atenção nessa figura aqui, porque ela basicamente vai explicar o que é a tensão efetiva de fato, né? Aqui a gente só considerou o que é a tensão efetiva, mas nós ainda não medimos ela. Vou pegar o mesmo plano que nós estamos falando aqui, ó. Esse mesmo plano, essa reta que eu cortei aqui, que nós mostramos aqui na figura anterior, ó, com suas respectivas, seus planos, tensões normais, e vou trabalhar o seguinte, olha só. Nesse elemento de solo todo que vocês estão vendo aqui, eu tenho uma força P atuando, que é o nosso carregamento sigma. Esse carregamento, ele está sendo aplicado em toda essa área, e aí eu vou dividir, né, considerando que esse material está saturado e tirando o ar da equação, nós vamos ter o carregamento sobre, aqui no caso, uma parte sólida, que são as partículas do solo, e uma parte da água. Então, eu vou dividir, né, essa força P em uma força Fs, que seria sobre as partículas do solo, e uma força Fw, que seria sobre as partículas da água. Então, coloquei aqui, ó, P, né, é igual a Fs sobre Fw. Força, né, vamos diferenciar força de tensão, tá? É diferente de tensão. Nesse caso, é uma força P. Tensão, né? Na verdade, tensão é força sobre área. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho uma força P, que foi dividida em uma força S e uma força W. Força sobre o solo, força sobre a área. Então, dividi aqui, ó, P é igual a Fs mais Fw. Então, vou trabalhar em termos de tensão. Vou dividir por essa área desse quadradão aqui, que é A, que é o quê? A área das partículas sólidas do solo, mais a área ocupada pela água. Então, a minha área total A. Então, a força P sobre a área, né, tensão aqui total, é igual a força do solo sobre a área A e força da água sobre a área A. Mesma coisa. A única coisa que eu fiz aqui foi dividir. Ok? Então, a única coisa que eu fiz foi dividir tudo pela área. Essa é a minha equação 1. O que eu quero mostrar para vocês o que é a tensão efetiva? Quando a gente tem uma partícula, duas partículas dos solos em contato aqui, ó, e eu vou aplicar uma tensão nesse material, existem duas formas desse solo resistir a esta tensão. A primeira delas é a resistência no contato, né? Partícula a partícula aqui, né? Que aí algumas pessoas chamam de tensão nos contatos, né? Tensão de contato. Ou também chamado de sigma C, né? Só para a gente ter essa ideia aqui. E também, pessoal, tem a estabilidade interna dessa partícula. Essa partícula também tem uma resistência, então ela pode tanto suportar aqui, ó, essa resistência, como ela pode o quê? Romper. Então, a gente tem uma parcela interna aqui, que a gente chama de resistência, ou sigma G, que na verdade é uma resistência intergranular, no interior do grão. Então, o solo, ele vai resistir na sua parte sólida por meio do contato entre as partículas e, né, pela resistência interna do grão. O que eu vou mostrar para vocês? Né? O que vocês acham que a tensão efetiva é? É a tensão dos contatos ou é a tensão intergranular?
Ou os dois? É isso? É essa que é a pergunta que nós vamos responder agora, né, neste slide. Então, o que eu vou mostrar para vocês, né? O que seria aqui a tensão intergranular? Bom, seria, na verdade, o sigma G seria a força que atua sobre, né, as partículas sólidas do solo dividido pela área. Então, estou pegando toda aquela área de solo e a força que atua só sobre as partículas sólidas do solo. E temos aqui, né, eu vou apagar para vocês verem aqui, a tensão nos contatos, em que agora eu vou trabalhar simplesmente o quê? Com a força que é exercida sobre as partículas sólidas do solo, sobre a área específica das partículas sólidas do solo. Que é a tensão só nos contatos. Aqui é a tensão no grão. E vou considerar também que a poropressão é o quê? A força exercida sobre a parcela água dividido pela área ocupada pela água. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou fazer, inclusive, né, primeiro para vocês entenderem, um algebrismo aqui. Vou pegar a área, né, vou isolar aqui, ó, o termo da área. Né, só peguei isso aqui e coloquei aqui, ó. A área total é a área ocupada pelas partículas sólidas mais a área da água. Vou dividir isso aqui tudo por A, que é a área total. Então, dividindo isso aqui tudo por A e passando a área dos solos para cá, eu vou ter essa expressão aqui, ó. Então, a área ocupada pela água dividida pela área total é igual a 1 menos a área ocupada pelo solo sobre A. Bom, e aí o que foi feito? Foi chamado que o Azinho, né, fosse, então, né, a relação entre AS e A total. Né? Então, o Azinho aqui, eu chamei Azinho como sendo AS sobre A. E substituí ele na equação. Então, eu sei que AW sobre A é igual a 1 menos A, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, eu tenho que a área total, e aí eu tenho a área total em função da área ocupada pela água. A área total é a área ocupada pela água, dividido sobre 1 menos A. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar isso nas equações para verificar se a tensão efetiva ela é a tensão intergranular ou se a tensão efetiva ela é a tensão dos contatos. E olha só o que nós vamos encontrar. Primeiro, eu vou levar esta equação 3, que eu acabei de deduzir aqui com vocês, e vou jogar ela em 1. O que vocês vão ver aqui, ó? Na hora que eu jogar a equação 3 em 1, né, que eu substituir o A aqui, né, por esse algebrismo, eu vou encontrar isso aqui, ó. Na hora que eu encontrar aqui, substituir o A sobre o AW, o FW sobre isso aqui, eu vou encontrar esta equação aqui. Lembrando que sigma G é FS sobre A. Então, sigma G, ó, se a gente substituir aqui, ó, sigma G é FS sobre A, né? Já posso colocar aqui sigma G. O A, eu entro com ele aqui. P sobre A é o que, pessoal? P sobre A aqui, ó, é a nossa tensão sigma, tá? Eu vou entrar com A substituindo só aqui. Consegue entender aí? Qualquer coisa a gente explica de novo. Eu vou entrar com o A aqui e na hora que eu resolver esse algebrismo todo, vai sobrar sigma igual a sigma G mais 1 menos A. Qual que é a equação da tensão efetiva? A tensão efetiva é o quê? Sigma é igual a sigma linha, né, mais U. Isso aqui é igual a isso? Não é. Né? Então, até coloquei aqui, ó, é diferente de sigma é igual a sigma linha mais 1. Por quê? Está sendo multiplicado por esse 1 menos A aqui. Ó. Então, a tensão intergranular não é a tensão efetiva. Então, quando a gente está falando de tensão efetiva, nós não estamos falando de tensão no interior do grão.
certo? Então, será que é a tensão nos contatos? Vamos resolver isso aqui agora. Então, vamos apagar para não fazer tanta confusão aqui. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, então, esta mesma equação, que é a equação 3 aqui, ó, que eu acabei de deduzir com vocês, e vou usar na equação 2, né, que é essa aqui, né, do sigma C. Vou fazer o quê? Eu sei que sigma C, né, é igual a Fs sobre AS, é o que vocês estão vendo ali. E vou substituir, né, esta equação na figura, né, e vocês vão verificar o quê? Aqui, ó, nós vamos encontrar que sigma G, na verdade, só recapitulando aqui, estou faltando uma informação aqui antes de eu concluir. Bom, o sigma, não, acho que dá para ir assim mesmo. O sigma G, né, que está aqui, vezes a área, né, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar para cá, né, vejam, eu vou pegar esta equação e vou igualar essa. O que eu vou fazer aqui, ó? Fs, eu vou multiplicar sigma G por A. Sigma G vezes A. E aqui é a mesma coisa, ó. Vou puxar aqui, ó. Fs é igual a sigma C vezes AS. Fs, vou fazer igual a Fs. Então, vai sair essa equação aqui, ó. Sigma G vezes A é igual a sigma C vezes AS. E vou substituir o A aqui, né, desta fórmula que a gente acabou de deduzir aqui. Na hora que eu fizer isso, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que sigma G é igual a sigma C vezes A, e no final das contas, substituindo aqui nas equações, eu vou encontrar que sigma é igual a sigma CA mais U vezes 1 menos A. Isso é igual à equação das tensões efetivas? Também não é, e até muito mais diferente. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a tensão efetiva, ela não é nem a tensão entre os grãos e nem a tensão nos contatos. Aí vocês devem estar se perguntando aí, tá, mas então que raio que é esta tensão efetiva, né? Antes da gente explicar o que é a tensão efetiva, vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. É como se fosse assim, pessoal. Em um solo, se a gente aplicar uma tensão, um carregamento de 100 kN, considerando que metade vai para a polo-pressão, tá? Nós temos aqui, ó, 100 kN por metro quadrado, metade vira polo-pressão. Os outros 50 são distribuídos no solo. Considerando aí, ó, lembrando que o Azinho é a relação, né, que nós colocamos AS sobre A, é a relação da área do solo em relação à área total. Aqui, no solo argiloso, geralmente, essa relação é de 0,01. Se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, pelo princípio das tensões efetivas, ó, tem um carregamento de 100, por pressão 50. Sigma é igual sigma linha mais U. Tensão total é igual a tensão efetiva mais por pressão. Fazendo por esse princípio aqui, ó, a tensão efetiva seria o quê? 50 kN. Calculando por aquela expressão anterior aqui, ó, vou calcular o sigma G utilizando isso aqui e o sigma C utilizando isso aqui. Se eu fizer isso, olha só, a tensão intergranular é 50,5, que é diferente do 50 aqui, e a tensão nos contatos é 5.050. Então, vejam que nenhuma delas, né, corresponde à tensão efetiva de caso, no caso, né? Então, a tensão efetiva não é nem a tensão entre os grãos e nem a tensão nos contatos. Isso a gente pode ver, né, pode fazer isso para diversos tipos de material. Então, tem aqui o diâmetro das partículas e as suas respectivas relações aí, né, em áreas de contato, né? Ou seja, quanto
menor for o material, menor vai ser, principalmente, o parâmetro Azinho em relação à área total do solo. E, com certeza, maior vai ser a área, né, a tensão entre os contatos. Mas a pergunta é, então, o que é a tal da tensão efetiva? Se ela não é a tensão no contato do grão e não é a tensão no interior do grão, o que ela é? O que é esta tensão efetiva, no caso? E o que acontece, pessoal? A tensão efetiva, ela vai depender, basicamente, do estado do solo. Então, veja aqui, ó, vou pegar essa figura de exemplo. Vejam que aqui, o que acontece, né? Nós temos um material que está completamente, não diria completamente, mas que ele está bem seco. Vejam que os vazios estão, na sua maioria, preenchidos por ar e alguns poucos por água. O que vai acontecer se a quantidade de água aqui aumentar? Pensem aí, o que acontece se a quantidade de água aumentar? Bom, se a quantidade de água aumentar aqui, né, nós vamos ter, primeiro, que nós vamos completar a quantidade de água que está aqui, né, nesse material, nesses vazios, nós vamos completar isso aqui tudo com água, e vai chegar um momento em que a água vai ser responsável por fazer o quê? Ela vai começar a separar os grãos. Então, a poropressão, ela vai começar o quê? A deixar o material com um comportamento mais fluido, né? Ou seja, um comportamento mais semelhante a líquido. Então, a poropressão vai começar a afetar quem? A tensão dos contatos e pode entrar também no interior do grão. Então, vejam só, se a poropressão interfere na estrutura do solo, não tem por que eu considerar, não faz sentido eu considerar isso aqui como um parâmetro constante. Então, vejam só, a tensão efetiva, ela vai variar de acordo com a poropressão. E aí, o que o Terzaghi pensou na hora que ele viu isso, né? Ele falou assim, então, vamos fazer o contrário. Se a tensão total é sigma, é tensão efetiva mais poropressão, eu sei que se a poropressão aumenta, a tensão efetiva diminui, porque o carregamento é constante. Então, vamos fazer o contrário. Vamos determinar a tensão efetiva como sendo uma condicionante de quem? Da poropressão. Ele inverteu a equação. Então, a tensão efetiva, no caso, ela é a diferença entre a tensão total e a poropressão. Por quê? Em uma situação de solo saturado, a resistência, a tensão efetiva, vai ser menor do que uma situação de solo seco. Então, é isso que é a tensão efetiva. Então, a tensão efetiva, o que eu quero que vocês deixem bem claro na mente de vocês? Ela não é um parâmetro fixo do solo. Ela vai depender do estado no qual o solo esteja. E se vocês tiverem isso na mente de vocês, toda vez que vocês trabalharem com resistência de solo, isso vai ficar bem claro. Porque vocês têm que entender que o solo, ele pode ser um argissolo vermelho, ele pode ser um solo argiloso, pode ser um solo... Pode. Quer dizer que a resistência dele é boa ou não é? A resposta é, depende. Qual que é o estado sobre o qual ele está submetido? A obra que vocês vão considerar é uma obra que o solo vai trabalhar saturado, insaturado? Então, a tensão efetiva, ela vai variar de acordo com o estado no qual o solo esteja submetido.